Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 347, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 26, a carta de São Paulo aos Efésios, capítulos 1, 2 e 3, os 3 primeiros capítulos, e Provérbios 29, versículos de 18 a 21. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, assim quando sair o episódio você já vai ser avisado. Hoje é o dia 347, o que eu acho que significa que temos só mais 19 dias de jornada pela frente, o que é uma bênção enorme. Hoje vamos ler o capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, os capítulos 1, 2 e 3 de Efésios e Provérbios 29, versículos de 18 a 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, discurso de Paulo. Agripa disse a Paulo: "Podes fazer tua defesa." Paulo, estendendo a mão, pronunciou sua defesa. "De tudo que me acusam os judeus, tenho hoje a satisfação de me defender em tua presença, rei Agripa, especialmente porque és perito em costumes e controvérsias judaicas. Por isso, te peço que me escutes com paciência. Toda a minha vida, desde a adolescência, passada desde o princípio no meio do meu povo, todos os judeus de Jerusalém a conhecem. E como me conhecem há tanto tempo, podem testemunhar que eu pertencia à seita mais estrita de nossa religião. Era fariseu. Agora estão me julgando porque espero a promessa que Deus fez a nossos pais. E nossas 12 tribos, em seu culto, noite e dia, aguardam impacientes que essa promessa se cumpra. Majestade, os judeus nos acusam dessa esperança. Por que vos há de parecer incrível que Deus ressuscite os mortos? Durante certo tempo eu pensava que meu dever fosse combater com todos os meios o nome de Jesus Nazareno. Foi o que fiz em Jerusalém, com a autoridade recebida dos sumos sacerdotes, pondo na prisão muitos consagrados. E quando os condenavam à morte, eu dava meu voto. Muitas vezes, nas sinagogas, eu os maltratava para fazê-los blasfemar, e meu furor cresceu a ponto de persegui-los em cidades estrangeiras. Viajando com esse intuito para Damasco, com autoridade e recomendação dos sumos sacerdotes, ao meio-dia envolveu-nos a mim e a meus companheiros uma luz celeste mais brilhante que o sol. Caímos todos por terra e eu escutei uma voz que me dizia em hebraico: "Saul, Saul, por que me persegues? É inútil dar coices contra o aguilhão." Perguntei: "Quem és, Senhor?" E o Senhor respondeu: "Sou Jesus a quem tu persegues. Fica de pé, pois para isto te apareci, para nomear-te servidor e testemunha do que viste e do que te farei ver. Eu te defenderei do teu povo e dos pagãos aos quais te envio. Tu lhes abrirás os olhos para que se convertam das trevas para a luz, do domínio de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e uma porção entre os consagrados por crer em mim." Não resisti, rei Agripa, à visão celeste. Pelo contrário, comecei a pregar. Primeiramente aos de Damasco, depois aos de Jerusalém, na Judéia, e aos pagãos, para que se arrependessem e se convertessem a Deus com práticas válidas de penitência. Por esse motivo, os judeus se apoderaram de mim e tentaram acabar comigo. Mas protegido por Deus até hoje, pude testemunhar a pequenos e grandes, sem ensinar outra coisa senão o que predisseram os profetas e Moisés, ou seja, que o Messias haveria de padecer, ressuscitar por primeiro da morte e anunciar a luz a seu povo e aos pagãos. Quando Paulo terminou sua defesa, Festo disse com voz firme: "Estás louco, Paulo? O excesso de estudo te fez louco." Paulo replicou: "Não estou louco, ilustre Festo. Pelo contrário, pronuncio palavras verdadeiras e sensatas. O rei entende de tudo isso e dirijo-me a ele com franqueza, pois penso que nada disso lhe seja oculto, já que não são coisas ditas em lugares remotos. Crês nos profetas, rei Agripa?" "Sei que crês." Agripa respondeu a Paulo: "Por pouco não me convences a fazer-me cristão." Paulo respondeu: "Por pouco ou por muito, quisera Deus que não somente tu, mas todos os ouvintes fossem hoje o que eu sou, menos nas correntes." O rei se levantou, o governador
Berenice e os assistentes, e ao se retirar, comentavam: Esse homem nada fez que mereça a morte ou a prisão. Agripa disse a Festo: Poderia ser solto, se não tivesse apelado ao imperador. A Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1. De Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos consagrados de Éfeso, fiéis ao Messias Jesus. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bênçãos. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual por meio de Cristo nos abençoou com todo tipo de bênçãos espirituais do céu. Por meio dele, antes da criação do mundo, nos escolheu para que pelo amor fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. Por Jesus Cristo, segundo o desígnio de sua vontade, nos predestinou a sermos seus filhos adotivos, de modo que redunde em louvor da gloriosa graça que nos outorgou por meio do predileto. Por ele, por meio do seu sangue, obtemos o resgate, o perdão dos pecados. Segundo a riqueza de sua graça, nos fez transbordar em toda espécie de sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer seu desígnio secreto, estabelecido de antemão por sua decisão, que haveria de se realizar em Cristo ao cumprir-se o tempo. Que o universo, o celeste e o terrestre, alcançasse sua unidade em Cristo. Por meio dele, e tal como o havia estabelecido, aquele que tudo executa segundo sua livre decisão, nos havia predestinado a sermos herdeiros, de modo que nós, os que já esperávamos em Cristo, fôssemos o louvor de sua glória. Por meio dele, também vós, ao escutar a mensagem da verdade, a boa notícia de vossa salvação, nele crestes e fostes selados com o Espírito Santo prometido, que é a garantia de nossa herança, do resgate de sua posse, para louvor de sua glória. Súplica. Por isso, também eu, ao ficar sabendo de como credes no Senhor Jesus e amais a todos os consagrados, não cesso de dar graças por vós e, recordando-vos em minhas orações, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e revelação que vos faça conhecê-lo, e vos ilumine os olhos da mente para apreciardes a esperança a que vos chama, a esplêndida riqueza da herança que promete aos consagrados e a grandeza extraordinária de seu poder em favor de nós que cremos, segundo a eficácia de sua força poderosa. Poder que exerceu em Cristo, ressuscitando-o da morte e sentando-o à sua direita no céu, acima de toda autoridade e potestade e poder e soberania, e de qualquer título que se pronuncie neste mundo ou no que virá. Tudo submeteu sob seus pés. Nomeou-o cabeça suprema da Igreja, que é seu corpo e se preenche daquele que preenche tudo em todos. Capítulo 2. Da morte à vida. Também vós, outrora, estáveis mortos por vossos pecados e transgressões. Seguiis a conduta deste mundo e as ordens do chefe que manda no ar, o espírito que age nos rebeldes. Como eles, também nós seguíamos os impulsos do instinto, cumpríamos os desejos e pensamentos do instinto, éramos objeto da ira como os outros. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo grande amor que teve por nós, estando nós mortos por causa dos delitos, nos fez reviver com Cristo. Gratuitamente fostes salvos. Com Cristo Jesus nos ressuscitou e nos fez sentar no céu, para que se revele aos séculos futuros a extraordinária riqueza de sua graça e a bondade com que nos tratou por meio de Cristo Jesus. Gratuitamente fostes salvos pela fé, não por mérito vosso, mas por dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se orgulhe. Somos criaturas dele, criados por meio de Cristo Jesus para realizarmos as boas ações que Deus nos confiara como tarefa. Unidade por Cristo. Por isso vós, que antes éreis pagãos de corpo, chamados incircuncisos por aqueles que se chamavam circuncidados de corpo, recordai que naquele tempo vivíeis sem Messias, excluídos da cidadania de Israel, alheios à aliança e suas promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, graças a Cristo Jesus e em virtude do seu sangue, vós que antes estáveis longe, agora estáis perto. Ele é a nossa paz. Ele que de dois fez um, derrubando com seu corpo o muro divisório, a hostilidade, anulando a lei com seus preceitos e cláusulas, criando assim, em sua pessoa, de duas uma só e nova humanidade, fazendo as pazes. Por meio da cruz,
matando em sua pessoa a hostilidade, reconciliou os dois com Deus, tornando-os um só corpo. Veio e anunciou a paz a vós, os que estão longe, a paz aos que estão perto. Ambos, com o mesmo Espírito e por meio dele, temos acesso ao Pai. De modo que já não sois estrangeiros nem adventícios, mas concidadãos dos consagrados e da família de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, com Cristo Jesus como pedra angular. Por ele todo o edifício bem coeso cresce até ser templo consagrado ao Senhor. Por ele vós entrais com os outros na construção para serdes morada espiritual de Deus. Capítulo 3. Missão de Paulo. Com essa finalidade, eu, Paulo, sou por causa de vós o prisioneiro de Cristo Jesus. Pois estais a par do que a graça de Deus dispôs de mim para vosso proveito, ou seja, que me foi dado conhecer o segredo, como vos escrevi há pouco. Lede minha carta e podereis avaliar como entendo o mistério de Cristo. Nas gerações passadas não foi dado a conhecer aos homens. Agora, ao contrário, revelou-se a seus santos apóstolos e profetas inspirados. Consiste nisto. Por meio da boa notícia, os pagãos compartilham a herança e as promessas de Jesus Cristo, e são membros do mesmo corpo. E eu sou seu ministro por dom da graça de Deus, outorgada segundo a eficácia do seu poder. A mim, o último dos consagrados, foi concedida esta graça: anunciar aos pagãos a boa notícia, a riqueza insondável do Messias, e iluminar o segredo que Deus, Criador do universo, guardava há séculos. Desse modo, agora na Igreja se manifestará às autoridades e potestades celestes a multiforme sabedoria de Deus, segundo o antigo projeto realizado em Cristo Jesus, Senhor nosso. Por ele e com a confiança que a fé nele nos dá, temos livre acesso. Portanto, peço-vos que não desanimeis diante do que sofro por vós, pois redunda em vossa glória. O amor de Cristo. Por isso, dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe nome toda a família no céu e na terra, para que vos conceda pela riqueza de sua glória, fortalecer-vos internamente com o Espírito, que pela fé Cristo habite em vosso coração, que estejais enraizados e alicerçados no amor, de modo que consigais compreender, junto com todos os consagrados, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que supera todo conhecimento. Assim, estareis totalmente repletos da plenitude de Deus. Aquele que, agindo eficazmente em nós, pode realizar muitíssimo mais do que pedimos ou pensamos. Receba da Igreja e de Cristo Jesus a glória em todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. O livro de Provérbios, capítulo 29, versículos de 18 a 21. Onde não há profeta, o povo se extravia. Feliz aquele que observa a lei. Só com palavras o servo não se corrige. Ainda que entenda, não responde. Observaste um homem atropelado no falar? Pois bem, de um nécio se pode esperar mais. Quem mima o escravo quando é jovem, no fim o lamentará. Pai do céu, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos. Muito obrigado. Tu és o Deus Pai. Tu és aquele de quem vem toda a paternidade, e aqueles que reúnes para serem teus, para serem tua família. É de ti que tiramos o próprio conceito de família, o conceito de paternidade, o conceito de família vem de ti. A tua identidade, quem tu, Senhor Deus, tu és o próprio amor. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tu és uma comunhão de pessoas, és uma eterna troca de amor. Pai, tu te entregas em amor ao Filho, e o Filho Jesus Cristo entrega-se em amor a ti. E te damos louvor pelo Espírito, que é a terceira pessoa, esse amor tão real, que é uma das três pessoas da Trindade. Senhor Deus, toda a paternidade, toda a família na terra vem de ti. E assim nós só podemos agradecer. Obrigado por nos trazer a tua família. Obrigado por nos fazer teus filhos. Obrigado por nos permitires, pelo poder do Espírito Santo, clamar, Abba, Pai. Fazemos essa oração por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Então vimos novamente São Paulo e assim, é realmente incrível. São Paulo é o tipo de pessoa que se você der limões e um pouquinho de açúcar, ele vai e faz uma limonada. Porque, né? Não dá pra fazer uma limonada só com limão, né? Tem que botar um pouquinho de açúcar. Mas o que acontece é que São Paulo tá aqui sendo julgado
E ele usa essa oportunidade para basicamente tentar converter as pessoas que estão ouvindo a defesa ou o caso dele. E pensa nisso, Paulo, ele tem muito. Não é positividade, se bem que ele passa muito uma ideia de eu consigo, vai dar certo, né? Mas é mais que isso. É uma virtude teologal. É a virtude teologal da esperança. Quer dizer o seguinte: Senhor Deus, tu podes fazer qualquer coisa. Não importa a situação, sei que o Senhor pode fazer o bem, mesmo na pior situação possível. E assim, São Paulo está aqui diante de Agripa, de Festo, de Berenice e de várias outras pessoas, e ele começa a contar sua história de conversão. E eu gosto demais que no final do capítulo 26 ele diz: Crês nos profetas, rei Agripa? Sei que crês. E Agripa diz a Paulo: Por pouco não me convences a fazer-me cristão. Eu acho incrível a resposta de Paulo, que ele meio que diz: Não me importa se é por pouco ou por muitos, se for agora ou se for depois. Ele diz: Por pouco ou por muito, quisera Deus que não somente tu, mas todos os ouvintes fossem hoje o que eu sou. Menos nas correntes, porque sem as correntes, sem estar preso. E é claro, Agripa e Berenice e Festo teriam deixado Paulo ir, mas Agripa disse a Festo: poderia ser solto se não tivesse apelado ao imperador. Então ele vai ser enviado a Roma, o que é sensacional porque a carta aos Efésios, que começamos a ler hoje, ela foi escrita enquanto São Paulo estava em prisão domiciliar em Roma. Então é mais um daqueles momentos onde, de uma maneira providencial, as nossas leituras estão se conectando. Uma coisa que vamos ver é que Paulo vai escrever muitas de suas cartas, incluindo essa que começamos a ler hoje, sobre prisão domiciliar em Roma. E assim, prisão domiciliar, eu li sobre isso em um artigo uma vez, que prisão domiciliar basicamente significava que tinha um guarda romano designado para acompanhar a pessoa que aguardava um julgamento. Aí quando era a hora do julgamento, o guarda levava o acusado às autoridades, nesse caso, o César. Então, era uma prisão domiciliar relativamente leve. E aqui você vê Paulo usando essa oportunidade não apenas no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, mas também enquanto ele escreve aos Efésios, ele está usando a oportunidade para testemunhar sobre Jesus aos guardas, a pessoa ou as pessoas designadas para cuidar dele, e para levar ele a César quando chegasse a hora. Mas Paulo está escrevendo ao povo de Éfeso, e o que está acontecendo por lá? Bom, sabemos que Éfeso era uma das cidades mais importantes, né? Que eram Jerusalém, óbvio, Corinto, que lemos a carta de São Paulo ao povo de lá, e falamos que era uma cidade bem única, né? E Éfeso também é uma cidade única, e foi por um tempo um centro portuário. Aliás, se você for lá hoje, o oceano está bem afastado, porque a parte da água acabou coberta de silt, que é uma espécie de areia, mas enfim, na época era uma cidade portuária. E a cidade era um centro religioso, muito cosmopolita, muito religioso. Eu já falei que era religioso. Mas muitas pessoas se converteram por lá. Tanto entre os judeus, que reconheceram Jesus como Messias, quanto entre os gentios, que vieram a crer no único Deus e em Jesus Cristo, a quem ele enviou. No entanto, como aconteceu em outros lugares, surgiram divisões. Existiam os cristãos judeus e os cristãos gentios, e essas diferenças causavam separação. Estava acontecendo meio que um nós contra eles, sabe? Alguns acreditavam que era necessário seguir a lei judaica para seguir Jesus, enquanto outros vinham diretamente para Cristo sem passar pelo judaísmo. Um dos principais temas da carta de Paulo aos Efésios é a ideia de, embora venhamos de lugares diferentes, estamos todos unidos em um só Espírito. Um só batismo, uma só fé, um só Deus e Pai de todos nós, em Jesus Cristo. E vai ser bem incrível, como eu disse. Paulo destaca as bênçãos espirituais que tanto os cristãos judeus quanto os gentios receberam. E ele quer que todos reconheçam que eles estão todos unidos em Cristo. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você é um judeu cristão, você é imensamente abençoado. Se você é um cristão gentil, você é imensamente abençoado. No versículo 5 do capítulo 1, ele fala: Por Jesus Cristo, segundo o desígnio de sua vontade, nos predestinou a sermos seus filhos adotivos, de modo que redunde em louvor da gloriosa graça que nos outorgou por meio do predileto. Por ele, por meio do seu sangue, obtemos o resgate, o perdão dos pecados. Segundo a riqueza de sua graça, nos fez transbordar em toda espécie de sabedoria e prudência. E isso é tanto para os judeus cristãos quanto para os cristãos gentios. Paulo está deixando isso bem claro. E também está dizendo que Deus tem muito mais bênçãos para dar a ambos. E mais para frente, no capítulo 1, ele diz: E a grandeza extraordinária de seu poder em favor de nós que cremos, segundo a eficácia de sua força poderosa. Poder que exerceu em Cristo, ressuscitando-o da morte, acima de toda autoridade, potestade, poder e soberania.
Paulo está destacando que todos vocês estavam mortos e agora estão vivos em Jesus Cristo. Quer você tenha nascido judeu ou gentil, vocês estavam mortos, mas agora vivem. E esse tema continua no capítulo 2. Na segunda metade dele, tem lá o subtítulo Unidade por Cristo. Agora, uma das minhas partes favoritas é aqui nesse capítulo, o capítulo 2 da carta aos Efésios, onde novamente Paulo fala sobre esse processo de se levantar da morte para a vida. Ele diz no versículo 3: Como eles, também nós seguíamos os impulsos do instinto. Cumpríamos os desejos e pensamentos do instinto. Éramos objetos da ira com os outros. E de novo, ele fala nós. Ou seja, ele está dizendo, judeus cristãos, cristãos gentios, nós vivíamos assim. Mas aí no versículo 4, ele fala o que aconteceu com eles. E conosco também, com todo mundo. Diz lá, mas Deus. Isso aqui é sensacional. Cara, olha essas duas palavras. Mas Deus. Pensa no significado que elas têm. Dá vontade de bordar elas em uma almofada ou colocar num quadro e deixar em algum lugar da casa. Só essas duas palavras mesmo. Mas Deus. M-A-S, D maiúsculo, E-U-S. Mas Deus. Pensa. Estávamos mortos, mortos em pecado, mortos em nossa natureza humana corrompida, sendo objetos de ira, como os outros. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo grande amor que teve por nós, estando nós mortos por causa dos delitos, nos fez reviver com Cristo. Gratuitamente fostes salvos. Com Cristo Jesus nos ressuscitou e nos fez sentar no céu, para que se revele aos séculos futuros a extraordinária riqueza de sua graça e a bondade que nos tratou por meio de Cristo Jesus. Ai, incrível demais! Gratuitamente fostes salvos pela fé, não por mérito vosso, mas por dom de Deus. Então, de novo, através da graça, fomos salvos pela fé. Agora, última coisa que eu queria destacar. Tá, sabendo que esse é o tema principal da carta aos Efésios, que o tema é que nós estamos juntos, estamos unidos, judeus cristãos, cristãos gentios, todos somos parte da família de Deus, São Paulo destaca, no começo do capítulo 2, que sim, no início, todos éramos objetos da ira, como os outros. Mas na segunda metade do capítulo 2, ele fala dos gentios. Ele diz, nossa, é incrível demais, diz lá, por isso vós, que antes erais pagãos de corpo, chamados incircuncisos por aqueles que se chamavam circuncidados de corpo, recordai que naquele tempo, antes deles conhecerem Jesus, naquele tempo vivíeis sem Messias, excluídos da cidadania de Israel, Eles não estavam incluídos nas promessas de Israel, alheios à aliança e suas promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa última parte, o Papa Bento escreveu sobre. Essa parte que ele fala sem esperança e sem Deus no mundo. E eu penso bastante nisso, sobre viver sem esperança, viver em um mundo sem Deus. É dessa forma que muitas pessoas estão vivendo suas vidas nesse exato momento. E um dos mandamentos, mandamentos que se fala, uma das coisas que devemos saber como missionários é disso. Que tem pessoas por aí que estão vivendo sem Deus. Pessoas que não sabem quem Ele realmente é. Que esperança para essas pessoas é só uma ideia de eu queria que fosse assim. Esperança para elas é só ser otimista. Mas na verdade, não é disso que se trata esperança. Esperança é saber que você tem alguém em quem confiar, que você pode confiar 100% nele. Mas as pessoas vivem sem Jesus. Elas vivem sem esperança. Porque não é que Deus não ama elas, ou que Ele não se faz presente na vida delas de formas sutis e que muitas vezes passam despercebidas, mas é que elas não sabem quem Ele é e o quanto Ele as ama. Aqueles que vivem sem Cristo vivem em um mundo sem esperança e sem Deus. Mesmo as pessoas que ouviram falar sobre Ele, mas não foram ao seu encontro, elas estão vivendo em um mundo sem esperança e sem Deus. E todos nós, cada um de nós, estávamos vivendo assim. Mas agora, São Paulo diz, agora, graças a Cristo Jesus e em virtude do seu sangue, vós que antes estáveis longe, agora estáis perto. De modo que já não sois estrangeiros nem adventícios, mas concidadãos dos consagrados e da família de Deus. E essa que é a chave aqui. Que cada um de nós, em algum momento de nossas vidas, estávamos alheios à aliança. Em algum momento não pertencíamos a Deus, pertencíamos ao maligno, mas Deus nos resgatou. Quer você tenha nascido judeu ou gentil, o Senhor nos resgatou em Jesus Cristo.
e nos fez um espírito em união com Ele. Então, não somos mais estrangeiros ou adventícios, agora somos irmãos e irmãs. Somos filhos e filhas de nosso Pai do céu. E isso é incrível demais. Eu gosto muito e eu queria encerrar com essa parte do capítulo 3, onde São Paulo diz: aquele que agindo eficazmente em nós pode realizar muitíssimo mais do que pedimos ou pensamos. Receba da Igreja e de Cristo Jesus a glória em todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Acho que é uma boa oração para encerrarmos hoje. Que bênção poder começar hoje a leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Estou rezando por você, por favor reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.